Capítulo 61. Gretchen Lowell cruza as pernas e se inclina para a frente na cadeira listrada. Então, como é que é isso? Pergunta Archie. Sente-se deslocado na casa de Gretchen. Concordou com as sessões individuais que ela oferecerá mais para ser educado. Não esperava que fossem na casa dela. Parecia um tanto impróprio. Os olhos azuis dela se arregalam. Você nunca fez terapia antes? Pergunta ela. Ele conhece Gretchen Lowell há apenas algumas semanas, desde que ela apareceu na sede da Força Tarefa para oferecer sua ajuda na captura da beleza mortal. Ela o faz sentir-se constrangido. Permanecerá sentado em seu carro por 10 minutos antes de tomar coragem para entrar. Só a sessão de grupo que você conduziu, diz ele. Ela sorri. Está usando saia e entrelaça os dedos em torno de um dos joelhos. A saia revela alguns centímetros da coxa. Bom, é fácil, diz ela. Você me diz o que tem em mente. E nós conversamos a respeito. Archie desloca-se inquieto na cadeira, a arma pressionando-lhe o quadril. Ele realmente tem uma coisa em mente. Algo que não contou nem mesmo a Henry. Estou pensando em pedir transferência. Diz. Eu gostaria de passar mais tempo com minha família. É bom finalmente dizer isso. Dá poder à intenção. Como se ele realmente pudesse fazer isso dessa vez. Ergue os olhos na direção de Gretchen. Ela é mulher. Ele espera que ela o encoraje a escolher os filhos em lugar do trabalho. É uma das razões para ter ido até lá. Mas ela não o faz. Dificulta o seu casamento? Pergunta ela. Trabalhar tanto? Archie avalia a pergunta. Ele sabe a resposta. Só não tem certeza do quanto quer revelar. Minha mulher gostaria que eu tivesse outro trabalho, responde. Gretchen inclina-se para a frente mais um pouco. A saia sobe alguns centímetros. Mas você é tão bom no que faz, diz ela. Artiri. Eu tenho uma tarefa. Capturar a beleza mortal. O que eu não sei. Acho que você está perto disso, diz ela. Estende o braço e coloca uma das mãos no braço da cadeira de Archie. Ela não o toca. Apenas a cadeira. Não desiste agora, diz. Você precisa se concentrar no caso. Archie balança a cabeça. Preciso ficar mais em casa, diz ele. Não quero acabar como aquelas pessoas que perdem o aniversário dos filhos. Ele já perderá muito do crescimento deles. Era fácil justificar o trabalho até tarde da noite quando podia se convencer de que vidas dependiam disso. Há quanto tempo você e sua mulher estão juntos? Pergunta Gretchen. Desde a faculdade, responde ele. Com quantas mulheres você transou? Pergunta Gretchen. Archie sente o rosto corar. Olha pela janela, para um grupo de cerejeiras plantadas no quintal. Só com ela, responde. Verdade? Ele limpa a garganta. Eu tinha uma namorada no colégio que queria esperar até estar casada. Eu respeitava isso. Então conheci Deb na faculdade. E foi isso. E você nunca traiu ela? Pergunta Gretchen. Não. Isso é pouco comum, diz Gretchen. É? Pergunta Archie. Ter estado só com uma pessoa a vida inteira? Archie dá de ombros. Eu amo minha mulher. O sexo é bom? Pergunta Gretchen. Archie sente calor. Ergue a mão e esfrega a nuca. O único som no aposento é o tic-tac do relógio de pêndulo de Gretchen. Eu me sinto muito estranho conversando sobre isso com você, diz ele. Gretchen assente com a cabeça em sinal de entendimento. Para que isso funcione, diz ela, você precisa ser honesto comigo. Tudo bem, diz Archie, desviando o olhar. O sexo é bom. Como você sabe? Pergunta Gretchen. Archie sorry. Touché. Eu sei, responde. Gretchen toca a cadeira novamente. Não tem problema fantasiar com outras pessoas, diz ela. Não é traição. A mão de Gretchen pousa sobre o braço da cadeira de Archie. Seus dedos são nus, de alabastro, sem ossos. As unhas estão feitas. Você se sente atraído por outras mulheres. Archie estende os dedos, impotente. Sou homem, diz. Você tem atração por mim? Pergunta ela. Faz uma pausa, longa o bastante para que ele comece a falar desajeitadamente. Então se recosta na cadeira e sorri. É uma pergunta acadêmica. É útil saber do ponto de vista terapêutico. Archie procura alguma coisa para dizer, algo verdadeiro, mas não verdadeiro demais. Sua boca de repente fica seca. O relógio insiste no tic-tac. Ele se decide por, acho você muito bonita. O rosto dela se ilumina e ela ri. Um riso agradável. Uma brincadeira compartilhada. Deixei você constrangido, diz ela. Deixou? Diz ele. Só estou perguntando sobre sua vida sexual porque o sexo é um grande alívio para o estresse. E sei que você está sob um estresse considerável. Eu não gosto de ter relações com a Deb depois de ter estado em uma cena de crime, diz Archie. Não consigo tirar as imagens da cabeça. Parece errado. As imagens ficam com você? Pergunta Gretchen. Archie ergue a mão até a testa, como se fosse capaz de remover manualmente as imagens. Ficam. Ele sente a força total da atenção dela. Algumas mais do que outras? Pergunta ela. Ritter Gerber, responde ele. A primeira vítima que encontramos. No porquê. Ela não foi a pior, em termos de tortura. Mas o rosto. Os olhos estavam abertos. E ela olhou para mim. Parece loucura. Não? As imagens o mantêm acordado à noite? O celular vibra em seu bolso. Ele o apanha e abre. É uma mensagem de texto de Henry. Outra pista. Merda,
diz, sem conseguir se conter. Ergue os olhos na direção de Gretchen, subitamente constrangido pela linguagem que usou. Desculpa. É o Henry. Preciso ir. Levanta-se, ajustando a arma no quadril. Ela também se levanta, aproxima-se e coloca a mão em seu braço, logo acima do cotovelo. Quero ver você novamente, diz. Acho que posso ajudar. Ela cheira a lírios. Archie não se move. Não quer renunciar à pressão de seu toque. Sente uma estranha ligação com o local, com ela. É ridículo. Ele mal a conhece. Ela é bonita, lhe dá atenção e ele está reagindo como um garoto de 17 anos. Decide não marcar outra sessão de imediato. Vai esperar alguns dias. Para não parecer muito desesperado. O tic-tac cessa. Ele ergue os olhos para o relógio de pêndulo. Está silencioso, os ponteiros parados, marcando 3h30. Ele limpa a garganta. Seu relógio acabou de parar, diz. Ela deixa cair a mão que estava pousada em seu braço e olha para trás, na direção do relógio. Que estranho, diz. Ele dá um passo para sair e ela se vira atrás dele, a silhueta iluminada pela luz da janela, uma visão de beleza. Nada havia de errado em reparar nisso, diz Archie a si mesmo. Era apenas uma observação. Caso esteja com dificuldade para dormir, diz ela, posso dar uma amostra de uma coisa que pode ajudar. Ele sorri. Talvez não espere alguns dias para a próxima consulta. Talvez torne a ligar mais tarde. Apenas para ouvir a voz dela. Obrigado, diz. Mas não gosto de tomar comprimidos. Capítulo 62. Henry ligou a sirene por algum tempo, mas não adiantou. Não havia onde parar no acostamento. Eles estavam presos no trânsito. A rodovia encrustava-se na montanha, e abetos de Douglas de mais de 30 metros de altura formavam uma sebe de ambos os lados. Por vezes o céu mal se fazia visível. As faixas de ultrapassagem eram apenas ocasionais e ao longo de curtos trechos. Henry ligou a sirene novamente e passou disparado por 13 carros. Ainda assim, eles desciam a montanha muito lentamente. O lado positivo era que seguiam tão devagar que Susan não sentia mais enjoo. Big Charlie lhe dera um pouco de gelo para o rosto, e ela sentia-se bastante bem. Tira os pés do painel, disse Henry. Desculpa, disse Susan, enfiando os pés descalços sob o corpo. Esperava que Henry não visse as marcas dos dedos dos pés que deixará no para-brisa. Ainda não sei porque não posso procurar por ela. Enviei um comunicado à rodovia 20, a 22 e ao leste do Oregon. Você ouviu o que o cara disse. Pode ter sido ela. Pode não ter sido. Como um carro de polícia pode não ter ar-condicionado? Pergunta Susan. Havia comprado uma garrafa de água no posto de gasolina e desde então vinha lentamente descascando o rótulo. Naquele instante, arrancou outro pedacinho de papel e o fez girar entre os dedos. Está quebrado, disse Henry. Susan virou-se para o banco de trás para ver se havia uma revista ou outra coisa qualquer com a qual pudesse se abanar. O banco de trás de seu carro era repleto de revistas. Mas o de Henry estava vazio. A não ser por uma caixa de papelão. Ela reconheceu a caligrafia na lateral. Essas são as minhas anotações sobre o Castle, disse Susan. São, disse Henry. Eu meio que peguei emprestado. Eu emprestei para o Archie, disse Susan. Ela se contorceu para poder abrir a caixa. É melhor que você não tenha tirado as coisas de ordem. Eu não mexi em nada, disse Henry. Susan extraiu o caderno que estava no topo da caixa com uma das mãos, usando a outra para manter o saco de gelo contra o rosto. Você escreveu no caderno? Perguntou ela. O caderno estava aberto e havia um nome circulado. John Bannon. Eu nem abri a caixa, respondeu Henry. O que queria dizer que Archie o fizera? O nome John Bannon significa alguma coisa para você? Pergunta Susan. Henry fez o carro avançar mais alguns metros. Era o antigo parceiro de Buddy Anderson, disse ele. Na época em que Buddy liderava a força-tarefa. Molly contou que ele era o contato dela, disse Susan. Era o cara para quem ela ligava quando precisava de mais dinheiro. Era o lacaio do Castle. Bannon está morto há 10 anos, disse Henry. O sujeito no carro atrás deles pôs ZZ-Top a todo volume. Ele possuía um bom equipamento de som e o Crown Vic pulsava com a batida do baixo. Outro beco sem saída. O fã do ZZ-Top aumentou o volume. Pelo amor de Deus, disse Henry, levando o dedão e o indicador à ponte do nariz. Heather Gerber disse Susan to repent. Henry abaixou a mão. O quê? Isso tudo tem a ver com Ritter Gerber, disse Susan. O Archie disse que a gente nunca esquece as primeiras vezes. O primeiro cigarro. O primeiro cadáver na mata. Eu achei que ele estivesse se referindo aos 2 corpos que a gente achou aquela noite em Forest Park. Susan encolheu-se diante do próprio narcisismo. Os meus primeiros corpos na mata. Mas ele estava falando do primeiro corpo dele. O primeiro caso importante dele. Heather Gerber. Uco? Disse Henry. Então talvez nós devêssemos estar procurando por ela, disse Susan. Ela rasgou outro pedaço do rótulo e o deixou cair no chão. Se você estivesse procurando por alguém, qual seria a primeira coisa que faria? Pega isso, disse Henry. Susan inclinou-se e recolheu do chão o pedaço de rótulo. Desculpa, diz. Rastrear o telefone da pessoa, disse Henry. Essa seria a primeira coisa que eu faria. Você pode fazer isso, certo? Pergunta Susan. Triangular uma posição geral usando os pins das torres de celulares? O gelo estava derretendo,
e começava a escorrer água gelada por seu braço. Henry lançou-lhe um olhar surpreso. Olha só, disse. Escrevi uma matéria sobre os excursionistas que se perderam na floresta no ano passado, disse Susan. O tempo estava ruim e a busca foi suspensa. Os corpos foram achados na manhã seguinte. Podemos fazer melhor do que isso. Telefones mais novos têm sinais de GPS embutido. Podemos conseguir uma localização no espaço de 50 a 100 metros. Tem que ser uma conta nova, disse Susan, que ele deve ter aberto no nome dela nos últimos dias. Você acha que o Archie tem um telefone no nome da Rita Gerber? Se ele tem outro celular, por que simplesmente não liga para nós? Não sei. Henry abriu seu celular e apertou a tecla de descagem rápida. Quero ver se podemos encontrar um celular registrado no nome de Rita Gerber, disse ao telefone. Houve uma pausa. A operadora de Archie é a Verizon, disse Henry. Comece por ela. Capítulo 63. Henry tamborilava com os dedos no volante quente. Susan colocará novamente os pés sobre o painel, mas Henry estava deixando passar. Eles haviam percorrido apenas a distância de um carro quando o celular de Henry tocou. Ele atendeu. Acima deles, uns 100 metros à direita, a parede de um penhasco estava escorada por uma tela de arame. Uma placa amarela advertia, deslizamento. Encontre disse a voz de Claire. Heather Gerber. O Archie adicionou o telefone ao plano familiar. Disse que ela era a filha dele. Me dá o número, disse Henry, arrancando um post-it do bloco fixado ao painel. Rastreia o aparelho e me liga de volta. Claire restate os 10 digitos e Henry os anotou. Então? Inquiriu Susan quando ele desligou. Com a bolsa de gelo gotejante no rosto, Henry mal conseguiu entender o que ela perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, discou o número do telefone que Archie registrara no nome da menina morta. O telefone caiu direto na caixa postal. Sou eu, disse a voz gravada de Archie. Vem rápido. A caixa postal apitou. Puta que me pariu, disse Henry. É melhor que você tenha uma porra de uma desculpa épica pra isso tudo. Sua voz aumentou de volume e ele engoliu com dificuldade, virando a cabeça para esconder de Susan sua emoção. Estou a caminho. Ele desligou e virou-se para Susan. É ele, disse. Seu celular tocou e ele colou ao ouvido antes mesmo que tocasse de novo. Tem uma estrada madeireira no quilômetro 150 da rodovia 20, perto de Metolius River. Estamos recebendo um sinal 3 quilômetros estrada acima. Flanagan verificou e só tem uma casa por lá. Eles haviam acabado de passar pelo quilômetro 61. Susan estava certa. Havia sido Gretchen. E Henry dirigira-se exatamente para o lado oposto. Mas ele não tinha tempo para se lamuriar. Uco, disse. Estou indo para lá. Mande todo mundo que você puder para aquela casa. Você sabe que tem um incêndio lá em cima, não sabe? Perguntou Claire. Henry ligou a sirene, guinou para a faixa de ultrapassagem que se aproximava e girou 180 graus. Adiante, uma coluna de fumaça cor de carne erguia-se ameaçadora no horizonte. Sei, disse ali. Henry não havia dito 10 palavras desde que saíra do telefone com Claire. Segurava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos. Fazia as curvas rápido, os óculos de aviador refletindo a estrada. Não havia mais tráfego para bloqueá-los agora. Eles passaram o posto de Big Charlie e seguiram adiante, serpenteando através dos abetos, a sirene gemendo. As árvores estavam ficando mais altas, o céu, um rio mirrado sobre suas cabeças. Sombras escuras manchavam a estrada. O gelo havia derretido. Eles saíram de uma curva e viram um bloqueio do serviço florestal mais à frente. Foi o primeiro vislumbre que Susan teve do fogo. Uma parede de chamas alaranjadas formava uma linha ao longo da parte posterior de uma das fendas, da largura de uma árvore, que se erguiam adiante. Uma fumaça bege bloqueava completamente o céu a leste. Jesus, disse ela. Henry aproximou-se do bloqueio. A pista que ia para o oeste ainda estava aberta para deixar passar os fugitivos do fogo, mas a pista para o leste estava bloqueada por cavaletes. Uma enorme placa informava. Estrada fechada devido a incêndio. Um guarda florestal usando rabo de cavalo aproximou-se do carro. Ele usava o chapéu de abas largas padrão e uma bandana molhada amarrada ao redor do nariz e da boca. Você precisa voltar, ele disse a Henry, gesticulando em direção à base da montanha. Henry apontou para a sirene no capô. Polícia de Portland, disse. Você veio prender o fogo? Perguntou o guarda. Preciso chegar a uma estrada madeireira perto de Metolius, disse Henry. O guarda balançou a cabeça. O incêndio está perto demais da estrada. Está fechada. Você pode dar a volta. Não posso, respondeu Henry. Preciso passar agora. Acho que Gretchen Lowell está lá em cima. Como Archie Sheridan. O guarda ergueu o queixo e inspecionou a encosta em chamas. Por um segundo, Susan se perguntou se Henry não poderia simplesmente furar o bloqueio. Mas ele não precisou fazer isso. Se o fogo alcançar o carro de vocês, disse o guarda, fiquem dentro do veículo. Deitem no chão e cubram a cabeça e o rosto. Não respirem muito fundo e só pelo nariz. Se tiverem que sair do carro, não fujam do fogo subindo a encosta. Susan inclinou-se para a frente, para perguntar por trás de Henry. Por quê? O guarda retirou a bandana e secou a nuca com ela. Porque o calor sobe, respondeu, e o fogo corre mais rápido que vocês. Ele gesticulou na direção de outro guarda,
para que este removesse os cavaletes de forma a permitir a passagem do Crown Vic. Agora vão, disse ele. Se o fogo atravessar a estrada, fujam correndo. Henry olhou para Susan. Ela sabia o que ele estava pensando. Não, disse ela, cruzando os braços e olhando direto para a frente. Eu vou. Havia flores silvestres ao longo da estrada. Grandes campos rosa e violeta acarpetavam o lado norte, onde as rochas brotavam a um ângulo de 120 graus. Susan havia calçado suas botas e mantinha os pés no chão, e inclinava-se para a frente a fim de observar a fumaça, uma nuvem tão imensa que parecia uma montanha. A estrada estava assustadoramente tranquila. Eles haviam percorrido vários quilômetros e passado apenas por alguns caminhões amarelos do serviço florestal. Henry havia acendido os faróis e ligado a sirene, e ninguém nos caminhões olhara para eles uma segunda vez. Eles tinham outras coisas em mente. Os abetos cediam vez aos pinheiros. Pouco além da colina seguinte, Susan viu 2 aviões despejando um retardador de fogo vermelho. O retardador vermelho parecia sangue vazando da barriga aberta dos aviões. Uma corça jazia morta ao lado da estrada. Uma placa perfurada de balas marcava parque de inverno. A fumaça agora era tanta que Henry ligou os faróis. Susan olhou de relance para seu celular. Ao longo dos últimos quilômetros, ainda havia algum sinal. Agora não apresentava sinal nenhum. Estou sem sinal, disse ela. Eu também, disse Henry. Susan sentiu um aperto no estômago que se parecia um bocado com medo. Começou a chover. Henry ligou os limpadores de para-brisa, e as gotas de chuva sujaram o vidro. Não era chuva. O que é isso? Perguntou ela. Já contei a história de como acabei casado com uma princesa Lumi indígena. Perguntou Henry. Não é chuva, disse ela. Henry A. Seller. É cinza, disse ele. Susan fechou rápido a janela, empenhando todo o seu braço na tarefa. A cinza caía do céu como neve, cobrindo o carro e a estrada com um fino pó acinzentado. A estrada se curvou e abriu quando eles deixaram para trás o aclive. E iniciou sua descida, penetrando na floresta até onde a vista alcançava. Metade da mata estava em chamas, o céu alaranjado do fogo, um crepúsculo estranho e psicodélico. Quanto falta? Pergunta Susan. Seus olhos ardiam da fumaça, que se tornava cada vez mais espessa. Henry precisou diminuir para continuar na estrada. 8 quilômetros, respondeu Henry. O fogo havia destruído a floresta ao sul da rodovia. O solo estendia-se enegrecido, os pinheiros transformados em hastes brancas, os galhos retorcidos e desnudos. A floresta ao norte, onde o fogo não havia atravessado a estrada, erguia-se intacta, com altos pinheiros e carvalhos, os prados de um verde amarelo fantástico. E então, aqui e acolá, uma única árvore ardia como uma tocha. O fogo está atravessando a estrada, disse Susan. Estava ficando difícil respirar e Susan fechou as saídas de ar no painel, mas de nada adiantou. Eu sei, disse Henry. Susan tossiu e levou a mão à boca, tentando filtrar a cinza com os dedos. O guarda disse que se o fogo atravessasse a estrada nós devíamos voltar, disse ela. Respire pelo nariz, o guarda também dissera. Mas seu nariz estava lotado de algodão. Tardemes, disse Henry. Ele apontou para trás e Susan virou-se e viu que ambos os lados da estrada pegavam fogo a essa altura. Houve uma explosão e Susan segurou-se, as mãos no painel, achando que um pneu talvez tivesse estourado. Mas o carro continuou na estrada. Sentiu-se desorientada por um momento e virou-se para Henry, buscando uma explicação, mas ele inclinava-se sobre o volante, tentando enxergar através da fumaça. Então ela entendeu. Eram as árvores. As árvores estavam explodindo. Merda. Susan ouviu Henry dizer. E ergueu os olhos bem a tempo de ver um alce, completamente imóvel, no meio do caminho. Henry pisou no freio com força e o carro girou. Susan fechou os olhos à medida que a inércia do veículo a pressionava contra a porta do passageiro. Ouviu o som de metal se retorcendo quando o carro bateu no anteparo da estrada. E abriu os olhos apenas o bastante para ver centelhas alaranjadas voando quando o carro rompeu. Eles mergulharam em costa abaixo e capotaram, e ela viu-se de ponta cabeça, as mãos pressionando o teto do automóvel. Fechou os olhos novamente. O som do teto de metal deslizando em costa abaixo, esmagando os esqueletos carbonizados das árvores era alto, como um animal uivando, e ela pensou em Parker, caindo da ponte. Em como o tempo desacelera nos acidentes de carro, e ele devia ter tido tempo para pensar, perceber o que estava vendo, assim como ela naquele momento. E então tudo ficou em silêncio. Ela ainda estava viva. Fez um inventário mental das partes de seu corpo. Pés, pernas, braços, mãos. Ainda estava inteira. Abriu os olhos. A poeira formava redemoinhos no interior do carro, ferindo seus olhos e obrigando-a a tossir. Você está bem? Perguntou Henry. Acho que sim, disse Susan. Nós batemos nele? Não sabia por que estava tão preocupada com o alce. Você consegue sair? Perguntou Henry. Ela lutou para sair do carro, soltando o cinto de segurança, caindo sobre os ombros e em seguida de lado, em posição fetal. O carro estava cheio de vidro e terra, e seu ombro doía em consequência do impacto, mas ela forçou-se a continuar em movimento. O para-brisa estava quebrado e ela se esgueirou para fora, sobre o solo enegrecido. Ainda estava quente, o carvão parecendo torrada queimada em sua boca. Ela arrastou-se para longe do automóvel, tentando se afastar da tempestade de terra e fuligem que o choque provocara.
O carro havia parado diante de uma árvore carbonizada. Rodara por completo e estava virado para a estrada, o porta-malas apoiado na árvore, o capô acompanhando a inclinação da ladeira. As rodas ainda giravam. Susan sacudiu do cabelo os galhos e cacos de vidro do para-brisa e se levantou, mas um acesso de vertigem forçou-a a agachar-se novamente, tossindo. Oh Norris. Ela tocou o rosto. A atadura ainda estava no lugar. Seu rosto doía. Mas não mais que o normal. Olhou para o alto. Eles estavam a 10 metros da estrada, vendo o lago de cima. Ela piscou contra a fumaça ofuscante. Além do lago, as encostas que o cercavam achavam-se devastadas, restos carbonizados de árvores. Parecia o fim do mundo. Ela ouviu Henry soltar-se com um ruído surdo, e em um minuto ele havia atravessado o para-brisa. O rádio está quebrado, disse ele. Dirigiu-se à traseira do carro. Murda pergeio. O portamolas esta emperedo. Susan desceu a ladeira quase deslizando para juntar-se a ele. O portamolas do Crown Vic envolvera o tronco. Você acha? Perguntou ela. O kit de emergência está aí dentro, murmurou Henry. O sinalizador, a lanterna, tudo. Ele esfregou a testa por um minuto. Uco, disse. Vamos ter que sair daqui andando. Ele começou a subir a encosta enegrecida. Vem, disse ele, se virando. Susan não se mexeu. O guarda florestal disse para ficarmos no carro. O carro está de cabeça para baixo, disse Henry. Susan cruzou os braços. Eu vou ficar aqui. Não vou deixar você sozinha, disse Henry, estendendo a mão. Não, sério, disse Susan. Está tudo bem. Me deixa aqui. Vamos, Susan. Vai escurecer logo. Nós temos mais chance na estrada. Susan o encarou mais um minuto, então se virou para o carro, pôs-se de quatro e enfiou metade do corpo pela janela do passageiro. Susan G. Henry. Ela viu o que estava procurando no banco de trás e recolheu o objeto. Estou pegando a minha bolsa, disse. Recuou para fora do carro e ficou de pé, parando para remover o vidro do joelho do jeans. Henry estendeu novamente a mão e ela agarrou. Nunca mais volto para o meio do mato, disse enquanto ele a arrastava encosta acima. O alce se fora. Provavelmente não o acertamos, disse Susan. Estou cagando para o alce, disse Henry. Então por que você desviou? Pergunta Susan. Eu queria proteger o carro, respondeu Henry. Susan ergueu uma sobrancelha e olhou ladeira abaixo, para o Crown Vic destruído. Ah, fez ela. Alguma coisa chamou sua atenção do outro lado da estrada, e ela correu até lá e pegou-a. Ei, olha, disse, feliz. Minha garrafa de água. Excelente, disse Henry. Quero ver o seu sarcasmo quando você estiver morrendo de sede, disse Susan, limpando a crosta de sujeira da garrafa. Retirou do bolso 2 Advil e os engoliu com um gole de água da garrafa. Nós não vamos morrer de sede, disse Henry. Ele apontou para o marco de quilometragem adiante, que sinalizava. Quilômetros 144. Estamos quase lá. Temos que andar só 6 quilômetros. Ok? Perguntou Susan, baixando os olhos para as botas pesadas. Sua garganta doía, e a sufocante neblina cor-de-rosa não parecia estar diminuindo. Quando chegarmos lá, toda a cavalaria já vai ter chegado. Se já não estiverem lá, então me conta a história, disse Susan. Que história? Perguntou Henry. De como você acabou casado com uma princesa Lumi indígena. Capítulo 65. Susan, disse Henry baixinho. Sai daqui. Era tarde demais. Susan não conseguia se mexer. Não porque estivesse petrificada de medo, mas porque estava tão furiosa consigo mesma que não conseguia pensar direito. Nem pensa nisso. Pombinha. Você quer salvar a vida do Archie, não quer? A seringa está na minha bolsa. Vem cá. Susan não conseguia reagir. Estava paralisada. Você pode salvar a vida do Archie se arrastar esse seu traseiro até aqui nos próximos minutos. Susan limpou mais um pouco de muco sanguinolento sobre o lábio, então se obrigou a encontrar a força de vontade para se mexer. Enfiou a faca no bolso traseiro do Jim, se deu um passo hesitante na direção de Gretchen. Sai daqui, disse Henry. Vai para a estrada, tenta chegar à cidade. Mas Susan continua andando. Sentia a faca, pequena e afiada, pressionando-lhe a carne através do tecido, e era só isso que a compelia a se mexer. Fez um inventário mental dos alvos. Os olhos azuis perfeitos de Gretchen, a jugular elegante. Era enfiar e torcer. A faca era pequena, claro, mas seria só disso que Henry precisaria para arrancar a arma de Gretchen, ou para meter-lhe uma bala entre os olhos. À medida que se aproximava, Susan tinha uma visão melhor de Archie. Os olhos eram fendas brancas e a pele apresentava um tom azulado. Ela lutou contra lágrimas quentes e furiosas. Henry ainda verificava a pulsação de Archie com uma das mãos. Aquilo era bom sinal, disse a si mesma. Significava que havia uma pulsação a ser sentida. Susan parou e caiu de joelhos diante de Gretchen. A jugular era melhor, decidiu. A margem de erro era maior. Boa menina, disse Gretchen. Agora enfia a mão no bolso externo da minha bolsa. Lá dentro tem uma seriga com a agulha lacrada e um torniquete de borracha. Pega os dois já. Susan pegou a seriga e o torniquete. Eu não sei usar isso, disse ela. Você vai aprender, disse Gretchen. E se fizer cagada, o Archie vai morrer. E então eu vou matar o Henry. E você? Agora,
Amarra o torniquete ao redor do braço dele e encontra uma veia, disse Gretchen. Está vendo alguma? Susan ergueu a manga da camisa de Archie, amarrou o torniquete de borracha em volta do bíceps e segurou seu braço. A pele estava azulada e fria. Mas ela viu uma veia saliente na parte interna de seu cotovelo. Acho que sim, disse ela. A voz de Gretchen era totalmente calma. Inclina a agulha para cima. Empurra para dentro. Você vai sentir um pequeno tranco quando ela penetrar na veia. Susan posicionou a seriga, a agulha inclinada para o alto, e a enfiou no braço de Archie. Sentiu o tranco. Acho que peguei, disse ela. Armo, disse Gretchen. Tem algum sangue na seriga? Susan olhou para a seriga. Não havia nenhum sangue. Não, respondeu. Está tudo bem, disse Gretchen. Puxe um pouco o êmbolo. Susan puxou o embolo. Um filete vermelho entrou na seriga. Estou vendo sangue, disse ela. Beyond, disse Gretchen. Isso quer dizer que você está em uma veia. Agora verifica se a agulha ainda está na posição e empurra o êmbolo. Susan verificou a posição da agulha e empurrou o êmbolo. Conseguira. Ela ministrara a droga. Queria rir, chorar e dançar pela sala. Então viu o rosto sério de Henry, a arma ainda apontada para a cabeça de Gretchen. Susan puxou a seriga do braço de Archie. Não tinha nada que estancasse o sangramento no local da picada da agulha. Então dobrou o cotovelo dele e segurou. A cor de Archie começou imediatamente a melhorar. Agora, me dá a chave das algemas, disse Gretchen. Susan levantou-se, pegou a chave e voltou. Disse a si mesma que precisava fazer o que Gretchen mandava. Gretchen ainda tinha a arma apontada para Henry. Susan enfiou a pequena chave na fechadura e girou-a. As algemas se abriram e Gretchen ficou livre. No mesmo instante, Susan enfiou a mão no bolso traseiro e, como movimento mais rápido do que julgava possível, mergulhou a faca no tronco de Gretchen, abaixo da caixa torácica. Tinha sido mais fácil do que ela imaginara. A faca atravessou a cartilagem com uma série de solavancos, batendo no osso e deslizando para baixo das costelas, como se penetrasse em um queijo duro. Quando Susan recolheu a mão trêmula, a faca permaneceu no lugar, enterrada na blusa de seda de Gretchen até o punho, um anel vermelho escuro ao redor. Ela não chegará nem perto da jugular. Mas foi o bastante. Os olhos de Gretchen se arregalaram e sua boca formou um A, por onde escapou um pequeno suspiro quando a faca a penetrou. Henry aproveitou a oportunidade e se lançou para frente, segurando o cotovelo de Gretchen com o braço. Susan perdeu a arma de vista atrás do corpo de Henry quando este mergulhou atrás dela, arrancando-a da mão de Gretchen e lançando-a sobre o carpete. Enquanto Henry lutava para recuperar a arma, Susan viu Gretchen deslizar a mão pelo flanco, os dedos se dobrando em volta da faca que Susan enterrara nela. A faca, Susan conseguiu dizer enquanto Gretchen a puxava, fazendo com que seu cotovelo estalasse. A lâmina prateada estava escorregadia de sangue. Gretchen ergueu a cabeça de Archie por um tufo de cabelo e pressionou-lhe a faca contra a garganta. Eu também prefiro facas, disse Gretchen. Havia fumaça na casa. Apenas o bastante para suavizar a nitidez do aposento. Susan sequer tinha certeza de que Gretchen ou Henry tivessem percebido. O vento havia mudado de direção. Gretchen deslizou para trás no chão em uma variante do passo do caranguejo, um braço agora em torno do peito de Archie, o outro segurando a faca contra seu pescoço, arrastando-se apoiada nos cotovelos e quadris, puxando Archie como um animal faria com sua presa em direção à porta de vidro que se abria para o terraço. Não, disse Henry. Ele jazia de lado sobre o carpete, os braços estendidos, a arma levantada, apontada para Gretchen. Já matou uma galinha. Henry? Pergunta Gretchen dosmente, pressionando a faca contra a pele de Archie. Tem quem use o bloco de madeira. Mas também dá para usar um cone de metal. Ela sorriu. Você amarra os pés do bicho, faz o pescoço passar pelo buraco no fundo do cone e então corta o pescoço. Ela moveu a faca ao longo do pescoço de Archie, a lâmina virada de lado para não lhe cortar a garganta. O segredo é romper a jugular, para causar o sangramento. Mas é preciso evitar a traqueia. Ela piscou. Dizem que é estressante para o animal. Nem mais 1 centímetro, disse Henry. Você não vai escapar dessa. O corpo dele passou por muita coisa, disse Gretchen. Quanto sangue você acha que ele aguenta perder? Henry sentou-se, a arma ainda apontada para a cabeça de Gretchen. E então, lentamente, pôs-se de pé. Você não vai fazer isso. Ele é importante demais para você. Susan pensou ter visto Gretchen hesitar. Suas sobrancelhas tremeram e ela segurou Archie com mais força, apertando os joelhos de cada um dos lados de seu tronco. Henry estava certo, pensou Susan, ganhando confiança. Ela não mataria Archie. Acabara de salvá-lo. Mais uma vez. Precisava dele vivo. Henry deu um passo na direção dela, a arma levantada. Gretchen cortou a garganta de Archie. A faca pressionou a carne, que se abriu gentilmente, como a casca de uma berinjela. O sangue escorreu do ferimento, escurecendo o pescoço e o peito de Archie. Susan sentiu a tanta da adrenalina, do choque e do medo. Desejava ter conservado o galho, para poder cravá-lo no olho de Gretchen. Não a teria matado, mas provavelmente teria causado uma infecção. E na periferia de sua consciência, ela pensou ter ouvido o fraco som de sirenes. Os olhos de Gretchen faiscaram na direção de Henry. Nunca pense que pode saber o que eu vou fazer, disse ela. A faca e a mão dela se achavam cobertas de sangue,
a mão parecendo uma luva vermelha. Gretchen lambu a lamina e sorriu. Gosto de homens com fígado doente, disse ela. O sangue é tão doce. Todas as veias na cabeça de Henry se projetavam. Susan pensou poder ver sua pulsação, acelerada, ameaçando romper a pele. Suas mãos apertavam a arma como se fosse o pescoço de Gretchen. Ainda não, advertiu Gretchen. Archie ainda estava vivo. Estava sangrando, mas o sangue não jorrava. Ela não atingira a artéria. Ele estava pálido, mas ainda suava. Mortos não suavam, certo? Mantenha a ferida pressionada. Gretchen disse a Susan. Diga a eles que ele estava com toxicidade hepática. Tomou uns 40 comprimidos há mais ou menos 3 horas. Os lábios dela estavam manchados do sangue da faca. Ela sussurrou alguma coisa ao ouvido de Archie, beijou-o na face, deixando a marca sanguinolenta do lábio, pousou gentilmente a cabeça dele no chão e saiu pela porta que dava no terraço. Henry disparou um tiro na direção de Gretchen e se lançou atrás dela. Susan ouviu disparar mais 3 tiros na direção da floresta. Susan correu até o bar, pegou um pano de prato xadrez, correu de volta para Archie e pressionou o pano contra o ferimento no pescoço. Não morre, disse ela. Usou a manga de sua blusa para esfregar gentilmente o beijo sanguinolento no rosto dele. É melhor você não morrer. Lá fora, o som de sirenes ficou mais alto. Capítulo 66. Você ainda está vivo, disse Henry. E ela escapou. Havia sprinkler de rediment asma de cama da hospital de Archie. Foi a primeira coisa que ele viu. A segunda coisa foi Henry, vigiando-o. Então Debbie, sentada em uma cadeira no outro lado da cama, com uma revista aberta no colo. A meio dias. Debbie. Ela fugiu para o meio das chamas, disse Henry. Havia muita fumaça. Ele passou a mão pela cabeça. Nós ainda estamos vasculhando a área. Ela pode ter sido atingida pelo fogo. Mas não vou acreditar até que encontremos um cadáver. Archie fechou os olhos novamente e encolheu-se, deitado de lado. Sua pele queimava de suor e todo o seu corpo doía. Ele remexeu-se na cama, tentando encontrar uma posição tolerável. O movimento fez com que suas entranhas se contraíssem. Suas mãos tremiam tanto que ele as prendeu entre os joelhos. Abriu os olhos. Até mesmo a luz o incomodava. O que há de errado comigo? Ele perguntou com voz fraca. Abstinência, explicou Henry. Te demos um antinarcótico chamado naloxone. Você teve uma overdose. O naloxone bloqueia os receptores de opiáceos. Agora, amigo, é encarar a síndrome de abstinência. Archie vasculhou a memória em busca de alguma pista do que poderia ter acontecido e não chegou a nada. Os lençóis estavam frios e molhados de suor. Sua última lembrança era de Gretchen, segurando-o. Uma cortina de dor fez seu corpo estremecer como se tivesse recebido um choque elétrico. E Archie encolheu-se ainda mais, assumindo posição fetal. Eles o tinham achado rápido demais. Mas não entendia como ela escapara. Então sentiu uma dor profunda na garganta, ergueu uma das mãos trêmulas e deixou os dedos percorrerem o áspero curativo em volta do pescoço. Não sabia como aquilo havia acontecido, mas sabia o seguinte: ela havia escapado. Fora tudo em vão. Archie começou a rir. Ela usou você como refém, disse Henry. Usou o naloxone para salvar a sua vida. E então cortou a sua garganta. Eu dormi com ela, disse Archie. Era metade da verdade. A revista escorregou do colo de Debbie e caiu no chão de linóleo. Henry inclinou-se sobre Archie e colocou uma das mãos em seu ombro. Nunca mais diga isso em voz alta, disse ele. Achei que vocês dois deviam saber, disse Archie. Engoliu com força, fazendo a garganta latejar. Imagino que eu não possa tomar nenhum analgésico para a garganta, completou. As mãos de Debbie eram punhos cerrados, os nós dos dedos, brancos, como se aquilo fosse tudo que pudesse fazer para não o estrangular com as próprias mãos. Ele não a culpava. Gostaria que ela tentasse. Gostaria que ela colocasse um travesseiro sobre a cabeça dele e o sufocasse. Seria a coisa mais misericordiosa a fazer. Não é real, disse ela. O que quer que você pense que tem com ela. Ele precisava se concentrar para falar. Cada músculo de seu corpo implorava por oxigênio, contraindo-se de dor. Nos últimos anos, perguntara-se como seria a abstinência. Aquilo era pior. Eu pensei que poderia pegá-la, disse ele, em tom de desamparo. Uma enfermeira vestindo um uniforme cor de pêssego surgiu. Ajustou a dose da intravenosa de Archie. Isso vai ajudá-lo a dormir, disse ela. Archie assentiu com um aceno de cabeça. Agradecido. Henry beliscou-se na ponte do nariz. Quem sabe você não nos inclui no plano da próxima vez. Ambos sabiam que Henry poderia tê-lo impedido. Você me deixou ir, disse Archie. Você me deixou ir ao banheiro sozinho. Isso não foi do seu feitio. Debbie virou-se e olhou para Henry. Henry olhou de relance para Debbie e então novamente para Archie. Eu nunca permitiria que você se usasse como isca, disse a Archie. Você tem sorte de estar vivo. Sorte de estar vivo. Para quê? De que adiantara tudo aquilo? Você encontrou a confissão? Perguntou Archie. Encontrei, respondeu Henry. Havia ao menos isso. Ele a conseguirá. Você pode dar esse caso por encerrado, disse Henry com um grunhido. Pode dar esse caso específico por encerrado. 14 anos depois. Uma fugitiva sem família. E você encerrou o caso. Valeu a pena? Archie fechou os olhos e sorriu.
Sentia os remédios para dormir fazendo efeito em seu organismo. Era um pequeno alívio. Valeu, disse ele. Archie devia ter cochilado, porque quando acordou novamente, Henry o vigiava do outro lado da cama. Debbie havia ido embora. Archie inclinou-se e começou a vomitar. Henry pôs uma comadre de plástico cor-de-rosa à sua frente e ele vomitou dentro dela, o corpo tremendo. Quando acabou, tornou a se deitar, o peito arquejante. Henry desapareceu dentro do banheiro com a comadre. Archie ouviu a descarga e uma torneira sendo aberta. Então Henry voltou com a comadre vazia e depositou-a na bandeja ao lado da cama. Acabou? Perguntou Henry. Archie não sabia do que Henry estava falando. Você está vomitando há 1 hora, disse Henry. Não se lembra? Archie encolheu-se de lado. Não, respondeu. Rosenberg veio velo disse Henry. E Fergus esteve aqui. Está lembrado? Archie balançou a cabeça. Estava todo coberto, mas continuava com frio. Puxou os cobertores até os ombros. Seus braços e pernas tremiam. Tinha a sensação de que seus ossos doíam. Ele disse que se você passar 12 horas no naloxone, eles podem te dar mais analgésicos. Diminuir gradualmente a dose. Quanto ainda falta? Perguntou Archie. Henry olhou para o relógio e ergueu as sobrancelhas. 7 horas, disse. Archie sentiu mais ácido lhe subir a garganta, deitou de lado e ergueu os joelhos até o peito. Continua falando comigo. Henry is into. A Susan estava comigo, disse Henry. Quando nós te encontramos. Archie se encolheu. Não desejava que Susan corresse perigo. Mas sabia, quando forneceu a pista sobre Ritter Gerber, que se ela entendesse, iria até o fim. Ela jamais permitiria que Henry seguisse a pista sozinho. Se tivesse causado a morte dela, ele não seria capaz de suportar a culpa. Ela está bem? Perguntou. Ela vai querer conversar com você, disse Henry. Eu disse a ela que ela podia escrever sobre tudo. Se deixasse de fora alguns detalhes. Henry continuou a contar a Archie sobre como Susan escapara do envenenamento por monóxido de carbono e sobre Bennett, que continuava em coma no andar de cima, e sobre como Susan identificara os outros corpos do parque. Archie pensou em John Bannon e Buddy Anderson. Eu preciso falar com ela. Mas primeiro, disse ele, as entranhas se contraindo, vou precisar daquela comadre de novo. Asterisco 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 os médicos e enfermeiras iam e vinham. Ele receberá 35 pontos no pescoço. Gretchen não acertara a traqueia nem a jugular. Continua vama em tupilo de naloxone. Debbie voltou. Não levará as crianças e ele não pediu. Era melhor que elas não o vissem daquele jeito. Já haviam visto demais. Seu organismo já está limpo? Perguntou Debbie. Ele fechou os olhos. Não, respondeu. O que você quer, Archie? O que ele queria? Queria morrer. Era esse o plano. Virou a cabeça para longe dela. Dormir, disse Ali. Archie viu uma silhueta na porta. Demorou um instante para perceber que era uma criança. A princípio, achou que fosse Ben. Sorriu e tentou se sentar. Queria que fosse Ben. Mas não era Ben. Era o garoto do parque. Ele gesticulou para que o garoto entrasse. E ele o fez. Estava usando as mesmas roupas que usará na floresta. Uma camiseta dos Ducks e shorts de brim. Oi, disse o garoto, levantando uma das mãos sem jeito. Você se lembra de mim? Perguntou Archie. Da floresta? O garoto procurou alguma coisa para fazer com os braços mirrados, cruzando-os e então enfiando as mãos nos bolsos. Posso pegar meu ninho de volta? Perguntou ele. É uma prova, explicou Archie. Fez o garoto. Archie começava a perceber, em meio a seu torpor, a tremenda coincidência que era o garoto estar ali. Ele fora visitar Archie? O que você está fazendo aqui? Perguntou Archie. O garoto deu de ombros. Minha mãe trabalha aqui, respondeu ele. Archie pensou a respeito daquilo. Parecia plausível. Quero que meu parceiro conheça você, disse ele. O garoto recuou. Sinto muito. Disse. Eu tenho que ir, ele abaixou a voz. Você também devia ir, minha mãe diz que hospitais são perigosos. Ele percorreu com os olhos o quarto de hospital. Você pode pegar infecções secundárias. Disse Susan. Archie andara sonhando. Olhou de relance para o relógio na parede. Entrará e sairá do estado de consciência ao longo da noite e da manhã. Fergus finalmente aparecerá ao meio-dia, e lhe dera morfina. Injetará-a através do dispositivo intravenoso, como Gretchen havia feito nos últimos dias de cativeiro. Você está acordado? Pergunta Susan. Archie procurou ao redor, semi-desperto, pelo garoto do parque. Onde está o garoto? Perguntou. Susan correu os olhos pelo quarto e ergueu uma sobrancelha. Não estou vendo garoto nenhum, respondeu. Archie esfregou o rosto e olhou para Susan. Henry lhe contará que ela havia quebrado o nariz, mas Archie não estava preparado para a realidade do fato. Ela exibia um curativo e os 2 olhos roxos, que provavelmente haviam aparecido durante a noite. Você está bem? Perguntou ele. Preciso falar com você, disse ela. Sobre Davis e Nixon. Sobre Molly Palmer. Quem são mesmo Davis e Nixon? Perguntou Archie. Os corpos no parque, respondeu Susan, impaciente. Henry disse que contou a você. Certo, disse Archie. A gente chega lá, disse Susan, sentando-se na cadeira, posicionando as pernas sob o corpo. Mas primeiro você precisa saber de uma coisa. Eles fizeram um pronunciamento esta manhã.
Indicaram um novo senador para cumprir o mandato do Castle. As cores em seu rosto ficaram mais fortes. É o prefeito. É Bud Anderson. Buddy? Perguntou Archie. Eu falei com ele, continuou Susan. Disse que o Herald ia finalmente publicar a matéria sobre o Castle e que eu ia revelar que ele tinha mentido nos pronunciamentos, dizendo que desconhecia a questão da violação de menor. Isso é obstrução da justiça. Eu disse que o Henry estava reabrindo o caso Davis-Nixon e que tudo ia ser desvendado. O cérebro de Archie estava confuso. Ele tentou acompanhar. O Herald vai publicar a matéria sobre Castle? Susan balançou a cabeça. Não, eu menti. Por que você está me contando isso? Perguntou Archie. Porque o Buddy disse que vai falar, disse Susan. Vai contar tudo. O que sabia e quando. Ela fez uma pausa dramática. Depois de conversar com você. Capítulo 67. Buddy encontrava-se no quarto de Archie, afastando com os dedos as lâminas da persiana para espiar pela janela. Estava de pé ali havia uns 5 minutos. Senator, disse Archie. Buddy Ryu. Ainda não, disse ele. Archie conhecia Buddy havia quase 15 anos, comparecera aos seus 2 últimos casamentos. Buddy fora visitar Deb no hospital depois que seus 2 filhos nasceram, pegara-os no colo. Fora jantar na casa de Archie. Receberá a família de Archie. Os 2 tinham feito jornadas de 12 horas no caso Beleza Mortal. Buddy era das poucas pessoas que entendia o que fora aquilo, as longas noites, a obsessão, a violência, o sofrimento. Após o sequestro de Archie, Buddy arranjara a licença por invalidez e dera sinal verde ao projeto de identificação das vítimas. Archie lhe devia mais do que podia pagar. E agora iria acusá-lo de assassinato. Você era o contato da Molly Palmer quando ela precisava de mais dinheiro do Castle, disse Archie. Você usava o nome John Bannon. Mas era você. Buddy coçou o rosto e assentiu distraído. Eu fazia um bico de segurança para o Castle nos primeiros anos depois que saí da academia, disse ele. Você nunca soube disso. Soube? Seu olhar se perdeu a meia distância e ele deu um ligeiro sorriso. Sempre fui grande admirador dele. Ele fez muita coisa pela polícia. Você matou Nixon e Davis? Buddy aproximou-se, sentou na cadeira ao lado da cama, pegou um copo de café de papel da bandeja que se achava no chão e arrancou a fina tampa plástica branca. Tomou um gole de café e ajeitou o copo entre os joelhos. You fiz a faxina, disse Buddy. Foi assassinato-suicídio. O garoto deixou um bilhete. Ele ergueu os dedos, desenhando aspas no ar. Tinha sido traído por políticos. Mencionava especificamente a história da Molly Palmer. Ele balançou a cabeça. Não sabia de porra nenhuma. Ele tinha ouvido boatos. Mas o garoto era sensível. Buddy tomou outro gole de café e tornou a colocar o copo entre os joelhos. Deu um tiro na cabeça dela e depois nele próprio. Bem no meio do Lower Macleay Park. Ele olhou para o seu café e depois para Archie. Sinto muito. Disse. Você queria café? Acho que não posso, disse Archie. Você me disse mudar de ideia? Não é nenhum problema, disse Buddy. Ok, disse Archie. O garoto ligou para o senador primeiro, continuou Buddy. Disse tchau e foda-se. Eu fui até lá e limpei o local. Levi Bennett Comigo. Ele trabalhou para o Castle por 2 anos depois da faculdade, antes de eu o encorajar a entrar para a tropa. Éramos só nós 2, então não conseguimos levar os corpos para longe. Eu me lembrei da Ritter Gerber. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não é engraçado como essas coisas ficam voltando? Nós arrastamos os corpos até lá. Tinha uma casa no alto da encosta. Estavam fazendo alguma reforma. Tinha era por todo lado e uma empresa de limpeza tinha sido contratada. Eles tinham um cortador de madeira. O cachorro latiu feito uma cadela no cio, mas o dono devia ser surdo, porque ninguém saiu da casa. Joguei o garoto no cortador, mas ele emperrou. Aí deixei a garota numa cova rasa. Destruí o bilhete. Limpei o cortador com uma mangueira. Larguei o carro do garoto a 1,5 quilômetros de distância. E fui embora. E a Molly Palmer? Perguntou Archie. Ela me contatou. Queria 10 mil para sumir do mapa. Encontrei ela lá, no parque. Dei algum dinheiro, um pouco de heroína e deixei a natureza fazer o resto. Era heroína de má qualidade. Eu não enfiei a agulha no braço dela. Archie. Ela fez isso sozinha. Uma vez viciada. Sempre viciada. Ela era um problema aos 14 anos. Morreu como um problema. Onde está o dinheiro? Perguntou Archie. O Bennett Recupera disse Buddy. Quando respondeu ao chamado. Então Bennett não havia escorregado. Chegará lá primeiro, pegara o dinheiro e então caíra de propósito. Queria contaminar a cena do crime. Deve ter sido frustrante quando Castle morreu. Tudo pra nada, disse Archie. Buddy esfregou as têmporas com uma das mãos, como se sentisse um princípio de dor de cabeça. Eu sabia que a Susan Ward não ia desistir da reportagem. Mesmo com a morte da Molly. O Castle queria falar tudo. Ele ergueu os olhos para Archie e deu de ombros. Tive que acabar com ele. Ele era fraco. Tinha dado um jeito de confessar tudo ao Parker. Encomendei o serviço ao Bennett. Acho que eu não teria conseguido. O Bennett seguiu o Castle e o Parker até a ponte e atirou com uma pistola de ar no pneu dianteiro. O pneu se despedaçou quando atravessou a cerca. Ninguém viu o buraco da bala. Talvez se o Parker estivesse sóbrio tivesse evitado cair da ponte. Podia ao menos ter pisado no freio. Eu odiei fazer isso,
Mas alguém tinha que proteger a imagem dele. O Castle foi o melhor senador que esse estado já teve. Você matou o sujeito para protegê-lo, disse Archie. Ele ia ser publicamente humilhado, disse Buddy. Eu não podia permitir que isso acontecesse. Você entende? Não entende? Quando você trabalha a vida toda no serviço público, não quer acabar desonrado. Ele tomou um gole de café e seus olhos tornaram a se perder a meia distância. UT Protigi sabia? Vi você uma vez. Ele sorriu e tornou a olhar para Archie. Com ela. A boca de Archie ficou seca. Buddy sabia do caso dele com Gretchen? E nunca dissera nada. Permitirá que Archie fosse vê-la na prisão, semana após semana, durante 2 anos. Por quê? Não se preocupa, disse Buddy com uma piscadela. Não vou contar para ninguém. Ele abaixou-se e pousou cuidadosamente o café no chão. Então levou a mão ao quadril, puxou uma semiautomática e deu um tiro no próprio maxilar. O ruído ecoou pelo quarto, e o corpo de Buddy deu um salto para trás e desmoronou sobre a cadeira. Um dos pés de Buddy pôs-se a sacudir, derrubando o copo de café. O copo balançou um instante, antes de tombar e derramar café sobre o linóleo. Susan saiu do banheiro. Cobria a boca com uma das mãos. Na outra, segurava um gravador digital. Deus do céu, puta que pariu, disse ela. Capítulo 68. Archie foi transferido para outro quarto enquanto os peritos raspavam o cérebro do prefeito das paredes. Henry havia dormido 6 horas. Raspara a cabeça. Vestia roupas limpas. Archie estava vivo. Os assassinatos do parque haviam sido solucionados. Ao que parecia, Bennett iria acordar para aprender a se alimentar na cadeia. As coisas estavam melhorando. Fergus estava no quarto com Archie, por isso Henry estava de pé no corredor. Debbie saiu do elevador e caminhou na direção dele. Seu rosto estava abatido. Eu soube o que aconteceu, disse ela. Deus do céu, Henry. O Archie está bem, disse Henry. Vamos poder entrar em 1 minuto. Os olhos de Debbie se encheram de lágrimas. Eu não vou entrar, disse ela. Não consigo mais olhar para ele. Você sabe disso, não sabe? You amo Archie. De verdade. Mas não dá mais. Ele não me quer. Pra mim chega. Ele precisa de você, disse Henry. Ela sorriu e tocou o rosto de Henry, os olhos ainda molhados. Ele precisa de você, disse ela. Ele ficou observando enquanto ela percorria o corredor e entrava no elevador. Ela acenou uma vez enquanto as portas se fechavam. Fergus saiu do quarto de Archie com as mãos nos bolsos e olhando para o chão. E trombou com Henry. Desculpe, Fergus. Como ele está? Perguntou Henry. Ainda não está fora de perigo, respondeu Fergus. Ele puxou o lóbulo da orelha cheio e coberto de penugem. Você precisa reabilitá-lo e mantê-lo limpo. Ele está pronto, disse Henry. Fergus colocou uma das mãos no ombro de Henry. Era um gesto desajeitado. Você não pode manter vivo alguém que não quer viver, disse ele. E revelava o sono de Archie. Havia feito isso antes, depois do primeiro encontro de Archie com Gretchen. Daquela vez, Archie passará 3 semanas em coma induzido. Eles pensavam que o haviam libertado. Mas agora Henry percebia que Archie sempre fora prisioneiro dela. Você vai atender ao telefone? Perguntou Archie sem abrir os olhos. Henry retirou o celular do bolso, examinou e tornou a guardá-lo. É um número desconhecido, disse. Archie abriu os olhos. Atende, disse ele. Henry apertou a tecla talk e levou o aparelho ao ouvido. Hello? Disse ali. Olá, Corito, disse Gretchen. Henry pensou em desligar. Apenas desligar o telefone. Engano. Acabar com aquilo naquele instante. Inventar uma explicação qualquer coisa, para o Archie. Mas não pôde. Por mais que Archie quisesse capturar Gretchen, Henry queria ainda mais. Como você conseguiu esse número? Perguntou ele. Archie apoiou-se nos cotovelos. Põe ele na linha, disse Gretchen. Henry a odiava. Odiava a si mesmo por não ter atirado nela quando teve a chance. Odiava Archie por entregar-se a ela. Odiava o sistema por não enfiar uma agulha no braço dela. Vai se fuder, sua vadia, disse Henry. Ele vai se matar, Henry, disse Gretchen. Sua voz soou equilibrada e calma. Ele vai fazer isso devagar, com os comprimidos. Ou vai enfiar uma arma na boca. Eu sou a única que pode impedir. Você sabe que eu estou certa. Ele sabia que ela estava certa. Olhou para Archie. Ele mantinha a mão estendida para pegar o aparelho. Sua cor parecia boa. Ele estava alerta. Era sua melhor aparência desde que fora internado. Ao que tudo indicava, ele iria sobreviver. Henry lhe entregou o telefone. Capítulo 69. Sinto muito pelo pescoço, querido, disse Gretchen. Archie tocou o curativo na garganta. O que é mais uma cicatriz? Perguntou ele. Ela fez uma pausa. Estou preocupada com você. Claro, disse Archie. Você sempre demonstrou essa preocupação pelo meu bem-estar. Debbie largou você? Perguntou Gretchen. Largo, respondeu Archie. Eu não quero que você morra. Archie esfregou o rosto e suspirou. Talvez isso seja uma coisa que você não possa controlar. O plano era tirá-lo dos analgésicos gradualmente. Então eles viriam se a saúde dele melhoraria. Se não melhorasse, ele precisaria de um transplante de fígado. Se eu souber que você morreu, vou matar a primeira pessoa que encontrar. A primeira pessoa que eu encontrar que me faça lembrar você.
E então as primeiras crianças que eu encontrar que me façam lembrar seus filhos. Ela sabia exatamente como manipulá-lo, exatamente o que dizer. Ele ficava assombrado com isso. Ela o conhecia melhor do que ninguém. Você tem uma reação interessante à perda, disse ele. Estou falando sério. Archie. A questão era que ele também a conhecia. Funciona para os dois lados, querida, disse ele. Se eu ouvir falar de um assassinato em qualquer lugar com qualquer coisa parecida com a sua assinatura, o acordo está cancelado. Da próxima vez, eu vou usar uma arma. Abstinência, então? Perguntou ela. Abstinência, respondeu ele. Henry inclinara-se para perto dele, tentando ouvir cada palavra. Eu gosto de pensar em você sendo incapaz de acabar com o seu sofrimento, disse ela. Eu gosto de pensar em você sendo incapaz de saciar a sua sede de sangue, disse ele. Ela riu. Ele gostava do som da risada dela. Lembrava-lhe as estrelas de cinema dos anos 40. Gostei da nossa escapada romântica, flertou ela. Archie olhou de relance para Henry. Henry ergueu as densas sobrancelhas. Se você se entregar, disse Archie, eu vou te visitar todos os dias. Tentador, disse Gretchen. Mas o preço é muito alto. Te vejo depois, querido. Te vejo depois, replicou Archie. Archie apertou a tecla End Call e estendeu o telefone a Henry. Gretchen mandou lembranças, disse Archie. Um dos estagiários havia sido transferido para a mesa de Parker. A mulher de Parker fora até lá, arrumara todas as coisas dele em uma caixa e a levará embora. As flores haviam desaparecido. Susan havia roubado a caneca da Others, que agora se achava em sua mesa, repleta de canetas. Ela finalmente conseguirá tirar a mãe do Arlington e levá-la de volta para casa. Bliss anunciou que tentaria entrar para o clube como sócia, mas Susan não tinha certeza de como a mãe abordaria o comitê de admissões do Arlington. Ela ainda não receberá o Buda de volta. Derek Aparici sentou assim na parada de escrivaninha de Susan. Ambos estavam sendo cogitados para o cargo de Parker, repórter de polícia. Eu soube que a matéria da Molly Palmer vai ser publicada, disse ele. Susan sorriu. De certa forma a confissão do prefeito mudou o clima, disse ela. Derek estendeu a mão. O Parker ficaria orgulhoso, disse. Susan segurou a mão estendida e a apertou. Obrigada. Derek fez uma pausa, olhando para o chão. Você já se perguntou por que o Parker estava com o Castle naquela manhã? Acho que o Castle queria contar o lado dele da história, disse Susan. Acho que ele ofereceu ao Parker uma exclusiva. Ele ia roubar o seu furo, disse Derek. Susan estendeu a mão e ajeitou a caneca da Others, de forma que a coruja olhasse para a frente. Eu sei, disse ela. Isso não te deixa puta? Susan deu de ombros. Ele era um repórter. Derek olhou para o relógio. Você quer tomar um drink? Perguntou ele. Não, respondeu Susan. Café? Perguntou Derek. Não, respondeu Susan. Uma água? Perguntou Derek. Não, respondeu Susan. Ela inclinou a cabeça na direção de Derek. Olhara-se no espelho aquela manhã. O curativo, os olhos roxos. Não estava nada bonita. Eu vou transar com você, mas não vou me envolver emocionalmente. Ok, disse Derek. Susan sorriu. Você tem uma cama? Perguntou, pensando na rede de dormir. Tenho, respondeu ele. E ar-condicionado. Uau, disse ela. Forest Park era lindo no verão. Uma brisa leve acariciava as folhas. O riacho sussurrava e revolvia-se. Pássaros cantavam. Archie estava sentado no chão, próximo de onde o corpo de Ritter Gerber fora encontrado. Havia trabalhado em cancelment naquele caso. Seus esforços haviam levado à identificação da assinatura da beleza mortal, à formação da força-tarefa. Henry pensava que era porque Ritter fora o primeiro homicídio de Archie. Mas não fora esse o motivo. Não fora nem mesmo porque Ritter era prostituta. Havia fugido de casa e mais ninguém além de Archie se importava com ela. Fora pelo anel. Estava encravado na carne inchada da mão quebrada dela. Um anel cladaga irlandês prateado desusado na mão direita com o coração voltado para fora, para longe do corpo, indicando que ela ainda se achava à procura do amor. Ele levantou-se, sacudiu a sujeira da calça e caminhou para o carro. Henry estava à espera no banco do motorista, ouvindo o rádio. Você está pronto? Perguntou Henry. Archie ajustou o cinto de segurança enquanto Henry deixava o estacionamento do parque. Ainda sentia dores no fígado inchado e ficava exausto o tempo inteiro. Mas Fergus lhe prescrevera 5 comprimidos por dia. Estou, respondeu ele. Então, perguntou Henry. Já se puniu bastante por seus pecados? Archie olhou para Henry. Henry ergueu as sobrancelhas. Quanto você sabe? Archie perguntou devagar. Eu deixei que você fosse, disse Henry. Aquela noite no Arlington. Imaginei que você tentaria alguma porra de um plano maluco para pegá-la e permiti que você fosse porque achei que era a nossa melhor chance. Ele esperou. Archie nada disse. Você não quer me contar nada? Perguntou Henry. Archie deu de ombros. Não, disse. Sério? Perguntou Henry. Eu não acredito em você, disse Archie. Você nunca permitiria que eu usasse a mim mesmo como isca. Ah, permitiria, disse Henry. Não, não permitiria. Isso vindo do cara que comeu uma serial killer. Pensei que a gente não fosse conversar sobre isso. Henry bufou. Então, 28 dias, disse, mudando de assunto. É bastante tempo.
Você vem me visitar? Perguntou Archie. Vad disse Henry? E a Debbie disse que levaria as crianças. Archie procurou as palavras para expressar o que tencionava dizer. Sabe, você pode convidar a Debbie para sair. Se quiser. Henry inclinou a cabeça para trás e olhou para Archie como se ele estivesse louco. Por que eu faria isso? Perguntou. Archie do de Ambrose. Vocês dois ficariam bem juntos, disse ele. Eu tenho saído com a Claire nos últimos meses, disse Henry. A gente queria te contar. Mas é contra o regulamento e a gente não tinha certeza do que você ia achar. Eu achava que a Claire era gay. Por causa do cabelo curto. Ekokasem disse Archie. Moderna. Fico feliz por vocês. Archie pensou nos 5 casamentos de Henry. Você não vai casar com ela, vai? Acho que o meu último divórcio nem saiu ainda. BOM. Archie inclinou-se para frente e testou o ar-condicionado. O aparelho acordou com um estalido. Você consertou o ar-condicionado, disse ele. Henry limpou a garganta. É outro carro. Eles não fizeram menção a Gretchen. Archie virou-se e olhou pela janela. Estavam atravessando a ponte Fremont. Archie avistou os montes Hood e St. Helens, imensos no horizonte. A cidade parecia verde e bela. Gretchen era esperta. Já estava longe a essa altura. Mas Archie não estava preocupado. Tocou o bolso da calça, onde se achava seu novo celular. O número era o mesmo. E ele sabia que era só questão de tempo até que ela ligasse.